preparado nada. Né? E falar um pouco de uma palavra que ontem me marcou muito, a confiança. Né? O que precisa existir entre o índio, vamos dizer que o índio, a aldeia e o não índio, né? Para a gente ter um acesso mais tranquilo no contato com os indígenas. Eu comecei na faculdade de psicologia na UBRA em 2002, foi o meu primeiro contato com a história dos indígenas do Tocantins. Lá na faculdade, eu era considerada como a aluna louca da UBRA, né, por ser diferente. Então, eu venho, desde o início do curso, sendo perseguida pelos próprios colegas. Tenho uma origem oriental com indígena, e já tinha um consultório quando eu comecei a trabalhar com quando eu comecei a estudar na UBRA, né, no curso de psicologia, então eu trabalhava com medicina oriental. E aí eu acho engraçado que tem uma psicóloga que era presidente do conselho na época, e ela era uma das pessoas que chegava para mim em algumas reuniões que tinha e falava assim: quanto é que você recebe pelos seus atendimentos? E teve uma vez que eu fui bem questionada, ela foi na minha casa verificar se eu atuava na psicologia. Então, eu tinha uma maca que eu trabalhava com medicina oriental. E aí um padre, o Frei Felisberto, que era psicólogo na época, meu amigo, ele falava assim: você fala para fulano que você faz terapia do desabafo. Conselho nenhum vai chegar e lhe multar por isso. Você jamais vai deixar de conversar com o seu cliente para saber como é que ele vai estar, para saber como é que você vai atuar. Então, a coordenadora do curso de psicologia falou para mim: eu vou pagar para ver se você vai até o final do curso. Diferente como você é, falei, então, tá bom, vai ser a diferença. Desde pequena, eu via que eu era diferente, porque todos os eventos que eu tinha para participar, eu só ia vestida de índio, nunca me perguntei por quê. Né? Vestida, que eu digo, com todos a cultura indígena registrada no corpo. Depois que eu vim para o Tocantins, foi que eu comecei a estudar sobre as minhas origens. E aí, passou-se, eu falei para ela que eu ia provar, que eu ia dar conta de fazer o curso por mim, não por ela. E aí começou o meu estudo sobre todo o material que existia no Tocantins sobre indígenas. Só que eu comecei uma luta sozinha. Porque já desde o conselho dos pesquisadores, um antropólogo que tem lá na Universidade Federal, que trabalha com indígenas, também não me deu moral, não me deu apoio nenhum. E aí, num evento em 2002, nos Jogos Indígenas do Tocantins, eu conheci essas duas figurinhas aí, que são de extrema importância, têm uma representação na minha vida, assim, que definiu o meu novo caminho. Né? A Washiaki, que ela é pedagoga, hoje ela participa, é diretora da escola indígena na aldeia Santa Isabel do Morro, lá nos Carajás, na divisa na Ilha do Bananal, e o Terra Luna, que é, hoje, um representante fortíssimo na aldeia, na época era guerreiro, e conheci essas duas pessoas, não foi por acaso. Né? Então, foi o meu primeiro contato, eu ainda tinha cabelo louro, né? E eles me convidaram, no dia 9 de setembro, para eu conhecer a aldeia. E foi fantástico, eu estava conversando com a colega ontem, e
o meu tema na psicologia era a utilização de animais na reabilitação. Antigamente, mais para trás, a gente falava portadores de necessidades especiais, né? Então, era a utilização de animais na reabilitação de portadores de necessidades especiais. Quando eu fui fazer um levantamento de quem que era especiais, os indígenas estavam na classe de especiais. E aí eu falei, nossa, vou montar um material. Caí na mão de um antropólogo. Peguei todo o material, tudo. Ele me deu 9,8. Eu falei, para mim foi um 10. Porque ninguém queria compor meu grupo para fazer o primeiro trabalho na universidade sobre os índios. E aí eu falei, não tem problema, gente. Eu monto todo o trabalho, divido todos os espaços. Vocês só precisam ler. Eu vou botar bem sintético. E vocês leem. E foi assim que foi feito, meu primeiro contato. Quando eu conheci o Terra Luna e o Axiaque, eu falei, sentei perto dela, vi uma índia falando português. Eu falei, pronto, me achei. É a minha oportunidade. E, conversando, eu falei que eu estava trabalhando, fazendo esse trabalho, o que ela poderia me ajudar. Ela disse, eu vou conversar com o cacique da minha aldeia, na época o Idiarrina, e eu te digo alguma coisa, você me dá um contato. Eu falei, então, tá bom. Desci, fui para o evento, conheci o Terra Luna. Ele, dá para você comprar um cartão de telefone para mim? Eu te dou o dinheiro quando você voltar para o evento, você me dá o troco. Eu falei, não, eu não sei se eu vou te encontrar, eu compro o cartão, se eu te encontrar, eu te dou, você me dá o dinheiro. Se não, eu fico com o cartão. E assim foi. À noite eu voltei, me encontrei com ela. Sentei na arquibancada, ela estava olhando umas fotos. Coincidência ou não, ele vê eu e ela de longe, chega, senta, fala, como é que você conhece minha irmã? Eu falei, não conhecia, estou conhecendo agora os dois. Conversei com ele também. E aí, acabou o evento, eles voltaram para a aldeia, e o cacique adoeceu com um problema de vesícula. E urológico também. Meu cunhado, na época, em Goiânia, eles foram para a casa indígena em Goiânia, e precisou de uma ajuda, de um atendimento. Eu liguei para o Rubens e falei, Rubens, dá para você dar uma assistência ao cacique aí em Goiânia? Não dá, eu vou. Chegou no hospital, meu cunhado deu uma ajuda a ele, orientou, cuidou. Meu primeiro vínculo na aldeia. Dá para desligar? Só desliga, por favor. Pensei que ele estava desligado. Desculpa, gente, eu pensei que estava desligado. E aí, o que aconteceu? Esse vínculo foi formado, eu jamais pensei que eu ia estar na aldeia. Isso aconteceu no dia 9 de setembro. Quando foi dia 11 de outubro, eu estava na aldeia Santa Isabel do Morro. Tinha 716 pessoas esperando para conhecer Nice, e Nice não conhecia ninguém mais, a não ser o Terra Luna e a Axiaque. Né? Então, quando eu cheguei, nessa mesma noite, teve uma situação que... Isso aqui é a foto da ilha. Tá? Teve uma situação, essa situação aí. Essa índia, ela é prima da Axiaque. E aí ela já tinha ido 3 vezes ao hospital para ganhar neném. E quando chegava lá, o médico falava assim, abre as pernas. Ela com o marido índio não ia abrir as pernas para ganhar neném. Não é da cultura. Ela voltou 3 vezes. E aí a Axiaque falou para mim, Nice, você sabe fazer parto? Eu falei, não. Mas pede para o cacique para eu entrar lá para ver o que é que eu posso fazer. Psicóloga, já formada, fazendo parto. Nada. Mas aí eu não tinha medicina chinesa, que eu podia ajudar. E aí consegui a autorização do cacique e começamos a fazer uma indução
para ela entrar em trabalho de parto. Foi o meu primeiro contato direto com eles. Vocês podem prestar atenção que ela fica olhando direto no meu olho. Direto. Se você não olhar, pelo menos para os Carajás, lá de Santa Isabel, esse vínculo olho no olho é de extrema importância. E aí eu comecei a trabalhar a barriga dela, comecei a conversar com ela, e conseguimos ajudar nesse parto. No outro dia cedo, ela chegou e falou, está aqui teu filho. Aí uma colega perguntou, como assim? Falei, pela consideração, porque um índio ele não entrega uma criança se ele não confiar muito uma mãe. E aí eu agradeci, continuei. Depois, mais para frente, vocês vão ver a foto dessa criança. Né? E foi o meu primeiro contato no primeiro dia que eu cheguei na aldeia, dia 11 de outubro. Né? Para você chegar na Ilha do Bananal, no Tocantins, eu saio de Palmas, vou para Gurupi, pego um avião, vou para São Félix do Araguaia, no Mato Grosso. Lá, atravessa esse espaço de lá, que a cidade fica daquele lado de lá. Tá? Não estou com a... Aqui é Mato Grosso, aqui Tocantins. Nessa região aqui fica o pessoal do Javaé. Né? Aqui, em torno dessa margem, fica o pessoal JK, que é Carajá, Santa Isabel, Fontoura, Macaúba, São Domingos, que está em volta aqui do Araguaia. Né? Aqui pega mais peixe do que aqui no Tocantins. O rio é mais estreito, né? Vocês veem. Então, aqui, eu chego aqui, eles me buscam, levam para a aldeia. Né? Lembrando que todas as vezes que eu fui para a aldeia, eu não tive apoio de ninguém, nenhuma instituição. Se eu estivesse hoje esperando um apoio ou uma autorização da FUNAI e FUNASA para eu fazer alguma pesquisa, eu estou esperando há 15 anos. Tá? Então, foi mesmo uma decisão que eu quis. Foi o que mudou a minha vida. Tá? Essa família é a família da Uaxiaque. Aqui a filha do meio, não está aparecendo, a Narúbia, a Mantará, essa menina que ficou com o índio, com o Terra Luna, para cuidar de mim, na época que eu estava na aldeia. Né? Então, foi destinado um guerreiro para ficar comigo, para andar, para mostrar a aldeia. E a Mantará, por ser uma menina, ela também andava comigo para não ter nenhum problema entre a não índia com o índio. Né? A Nahuria, que é a mãe da Mantará, da Uaxiaque, e o Tuilá, que é o senhor aí de idade. A primeira vez que eu cheguei na aldeia, eu não dormi dentro das ocas ou da casa deles. Eles deixaram eu dormir do lado de fora. Né? Eu era o primeiro contato, eles não tinham confiança. Né? Eu fiquei do lado de fora. Aceitei, tinha levado barraca e fiquei lá. Só que a Uaxiaque dormiu fora comigo. A Índia, que foi o canal que eu cheguei na aldeia. Né? Me receberam muito bem. Aí é um grupo de homens que me pediram para fazer uma palestra 3 dias depois que eu estava na aldeia. Porque chegaram para mim e disseram que tinha índios que estavam se envolvendo com não índios, com as toris lá de São Félix, e estavam pegando doenças. E aí o cacique veio conversar comigo e eu consegui identificar que era HPV. E aí, em grupos separados, logo na primeira vez, foi permitido eu falar alguma coisa sobre sexualidade. Com as mulheres, a princípio, eu não falei. Até porque elas estavam numa situação ainda de me conhecer. Então, o acesso maior que vocês vão estar percebendo nas fotos, aí para frente, é que eu tenho muito contato com os homens. Por quê? Porque os homens, a princípio, são os que falam fora da aldeia. Né? Tem o acesso aí, buscar novos conhecimentos e trazer para a aldeia.
Por isso que acredito que em Santa Isabel, a maior parte de doenças venéreas vem por causa do contato dos homens fora da aldeia, levando para as índias dentro da aldeia. Aí a comandira. Aí essa foto aí foi o segundo parto com a Nahuri. Essa menina tem 13 anos. Quando eu cheguei lá, ela estava para ganhar neném. Eu preparei ela, conversei, fiz uns relaxamentos nela. No dia que eu saí, ela ganhou neném. E ela chorava porque queria que Nice estivesse lá. 15 dias depois eu voltei, né, e nós fizemos um trabalho de quê? Quando eu saí da aldeia, estava vendo, tinha muitas crianças com gripe, catarro escorrendo, tudo. Como era que eles dormiam? Eles dormiam numa esteira, entre o pai e a mãe, contato direto no chão, a frieza, muita chuva. E aí eu voltei para Palmas e conversei com os meus clientes. Falei, olha, eu estou começando um trabalho assim, 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 eu preciso da ajuda de vocês. E eu entrei com 23 projetos em Palmas. Nenhum, até hoje, eu tive retorno. E olha que eu ficava indo, sempre que eu estava em Palmas, pedindo uma posição. Pedi cobertores, pedi colete salva-vida para o barco, coisas assim que era de extrema necessidade. Nunca eu tive retorno. Então, junto com os meus clientes, eu pedi para que me ajudassem. Então, na época, tinha 30 índias para ganhar neném. Conseguimos os 30 conjuntos para atender essas crianças. Os minhocões, as fraldas, tudo. E fomos mostrar como era que podia ser utilizado, como era que ia, depois de não usando, passar para outros, né? Então, conseguimos alguns carrinhos também para poder que essas crianças dormissem nesses carrinhos. E assim começamos um trabalho lá. Eu ia, pagava, os clientes ajudavam com excesso de peso, o pessoal da empresa aérea, eu também chegava, qual que é a sua contribuição? O que é que você vai me ajudar para eu atravessar o rio aí? E assim eu comecei a ter ajuda de várias pessoas que começaram a acreditar no que eu estava fazendo. Então, quando eu ia, eu levava, registrava e prestava conta para aqueles grupos que estavam me ajudando. Geralmente, meus amigos, meus clientes. Isso aí é o Cumania, né, o segundo filhinho lá da aldeia. Eu falo filhinho porque, assim, eles estão com os pais, né, mas teve o respeito, a consideração, então, eu retribuí da mesma forma. Né, ajudo quando posso ajudar, quando estou junto com eles, quando estou fora, a gente tem um contato quase que diário, de 2 vezes. Teve uma época que eu tive que colocar um celular lá na aldeia para poder ficar mais fácil o contato, que eu estava pagando conta alta demais de telefone. Isso aqui é a segunda pessoa, a segunda criança, é o filho daquela primeira índia que eu ajudei no parto. Né? Esse aqui é a visita. Esse aqui tem quando a gente estava distribuindo as roupinhas. Esse aqui, ó, são xaropes que eu busquei junto do Provida para poder eles ajudarem, xarope para dar para essas crianças. Instruí o rapaz lá do postinho. Tinha ajuda da Unicom e da Unimed para levar o básico para os postos, como gases, o pessoal joga muito futebol, se machuca demais, então aquelas gel, aqueles arnicas, água oxigenada, e assim foi o trabalho. Né? Essa Índia aqui tem uma situação triste, eu falo triste porque a gente não pôde fazer nada. Ela estava grávida de 7 anos, começou a fazer um documentário, com autorização do cacique e dos índios,
da aldeia Santa Isabel, para mostrar como era que eles viviam e como não tinha apoio da FUNASA e FUNAI, né, do DCEI de Goiás, que fica em São Félix. E aí levamos até o Ministério Público. Essas aí são fossas abertas, né, porque foi feito um projeto pela Caixa Econômica Federal, da FUNASA, receberam as verbas, como se tivesse concluído a obra, sem mostrar para eles como era que ia ser utilizado. Na cidade de São Félix não tem saneamento adequado, na aldeia como é que vai ter? Como é que vai chegar essa água lá para a caixa d'água? Tá? Então, isso aí eles arrebentaram porta, isso aí é como está hoje a aldeia. A gente está fazendo projetos com os acadêmicos para reciclagem, para ver como é que a gente tampa essas fossas aí, porque o que é que acontece? O pessoal, à noite, vem andando, cai num buraco desse. Quebra perna, braço. Teve uma criança que ficou desaparecida, estava onde? Dentro de um buraco. Um buraco desse. Então, é lastimável. É triste isso aqui. Isso aí eles tiram foto, registram na Caixa Econômica como se o banheiro estivesse pronto. E o banheiro não está pronto. Né? Não está acabada a obra. Então, por isso que eu falei que eu sou uma pedra bem grande, como calo, tanto para a FUNASA quanto para a FUNAI. Né? Aqui foi quando a gente começou a fazer um trabalho com álcool na aldeia. Esse aqui é na aldeia Fontoura. Esse parente aqui estava tomando conta desse irmão porque estava bêbado. E já tinha tido alguns casos da bebida ter feito com que o índio pulasse no rio, o jacaré pegasse e sumiu. Né? Não sei se vai dar tempo de eu terminar tudo aqui, meu Deus. É muita coisa aqui. Então, teve esse trabalho com álcool. Aqui. Então, eu vou passar bem rápido as fotos, tá? Só para sem estar comentando. Isso aqui é aquele guerreiro embriagado. Depois que a gente conversou, fizemos a acupuntura, a fisionomia dele antes, depois. Aqui, o artesanato. Essa menininha aqui, ó, ela tem uma doença que ela come o cabelo de todo mundo que estiver em volta dela. A gente está tentando ver se consegue apoio para fazer uma pesquisa a respeito. Ela é a única índia da aldeia que tem o cabelo curto. Né? Esse é o ancião que detém o conhecimento de como fazer esse artesanato. Nenhum índio quer aprender. Então, a gente estava em busca do resgate do artesanato deles. Esse aqui faz parte também da denúncia do Ministério Público. Isso aqui são fotos da Casa de Estudante Indígena em Palmas. Né? Esse aqui onde eles estão dormindo, morando, né? E onde eles estão cozinhando. Tá? Bem complicado. Não, porque eu tive um pequeno probleminha também no CRP com uma colega. Já desde o começo, né, a respeito de um artigo meu. E aí eu me afastei um pouco do CRP, não faço parte da chapa, só apoio. E tive um convite do CRP de Goiás, por isso que eu estou aqui, porque eu me afastei. Hoje eu estou a 530 quilômetros de Palmas. Eu recebi o convite na segunda-feira porque eu tenho esse material e porque foi uma oportunidade que, no congresso passado, eu apresentei esse trabalho. E eles me pediram para registrar no conselho, né, no evento, no final, não tem gravar um CD, publicar essas coisas. E como aconteceu esse mal-estar antes de fechar esse material,
Conversando com os índios, a gente achou melhor não publicar nada, não fazer nada, e eu me afastar do CRP, pela confiança que existe entre nós. Eles falaram, Nicéia, o que você ganha com isso? Se publicar, se você tiver registro disso aí? Eu falei, profissionalmente pode ser bom, mas eu não quero quebrar nada que eu construí com vocês, então não publica, não. E eu me afastei. Eu tenho... Não, não. Não. Vamos passar. Aqui esse é um direct que precisava ir para a iniciação, e com a acupuntura eu comecei a atender. Ele estava com febre, aí tem o atendimento à mãe do lado, eu dizendo por que eu estava colocando aquelas agulhas, né? Na orelha, na parte da garganta, né, dando energia para o corpo dele, trabalhei pulmão e estômago. Aí, esses dois indígenas, eles mexiam com maconha, a cachaça aqui do lado, e eles cheiravam gasolina. Né? Então, eu trabalhei com os dois. Com esse aqui, eu fiz acupuntura durante 15 dias e trabalhei com ervas da aldeia. Né? Tem uma anciã lá que sempre que eu vou, ela passa um pouco do conhecimento sobre ervas. Né? Isso aí é a agressividade dele. Então, eu também queria perguntar isso, assim, da tua aproximação, enquanto profissional da saúde, das pessoas da comunidade que detém esse conhecimento tradicional. Se tem essa aproximação? Tem. Comigo tem. Tá? Comigo tem. Com outros, até o Colombo, né? Coloma estava aqui e ele falou, nossa, eu não conhecia seu trabalho lá e eu tenho muito acesso. A colega ali conhece também psicólogos que estão trabalhando na aldeia e eu tenho certeza que não conseguem ter o acesso que eu tenho. Porque, como a Fabiane falou, a gente tem que estar dentro da aldeia. Dormir, acordar, criar um vínculo. Tem que ter um perfil e tem que saber o que quer mesmo. Tá? Aí foi quando eu saí, porque tem uma indígena que ela estava se prostituindo dentro da aldeia, e na madrugada vieram me falar, nisso estão tendo relação lá no pátio, vai lá ajudar. E aí, na hora que eu estava saindo da casa, encontrei um companheiro com um papelote de maconha. Falei, eu vou tirar a foto e amanhã a gente vai conversar. E aí, naturalmente, eles deixam eu tirar a foto. No dia seguinte, eu respeito o momento deles. Aí, no dia seguinte, a gente conversa a respeito. Tá? Em outra situação, nessa mesma caminhada, estava tendo briga. Eu registrei as brigas para saber o porquê que estava acontecendo essas brigas. Aí foi a iniciação que eu tive na aldeia. Né? Eles me pintaram. Quando eu estou pintada na aldeia, aí eu já já não participo mais do evento masculino, só do feminino. Né? Isso foi o Aruanã, que eu dancei 8 horas, nunca tinha dançado. E dancei por 8 horas. Aí uma branca, uma não índia, participando de um evento. Né? Esse aqui é o Achar, é o mesmo rapaz, aquele rapaz anteriormente, já extrapolei. Isso aí nós fizemos 15 dias de atendimento. Acupuntura pela manhã, à tarde a aplicação de chás e massagem relaxante com erva, e à noite eu fazia acupuntura de novo. O semblante dele, ele sempre olhando, né, o contato muito direto, olho a olho, aí com alguns pontos específicos. Olha o semblante dele, 15 dias depois. Aí eu fazia acupuntura, deixava, mudava o pavilhão, né, e fui trabalhando, tirando a ansiedade dele, porque o jovem ele precisa muito estar em atividade. Se ele tiver atividade na aldeia, esporte na aldeia, ele não vai para a rua. E ele vai para a rua, vai, estuda e volta para aplicar o conhecimento na aldeia. Tá? Esse aí é o filho dele. Ele tinha se desestruturado completamente. Né? E aí, depois que ele voltou, hoje ele não bebe, não fuma mais. E o filhinho dele já
Isso aqui são índios Craô Canela, que logo quando eu cheguei do evento em Goiânia, eu participei de uma experiência exitosa de cura lá no auditório, e eu quis mostrar para eles, para os anciões, me explicarem o que tinha acontecido, porque até eu não sabia e eu nunca tinha feito. Né? E se tem, 2 minutos, não sei se vai dar para vocês estarem vendo. Então, eles estavam todos aí para analisar o que era que tinha acontecido. Né? Essa é a anciã mais velha, Craô, né? Que eu tenho contato também. Esse rapaz aqui é Craô Canela. Hoje eles estão tentando resgatar a cultura. Né? Isso aqui foi no último dia 19 de abril, em Palmas. É o Wagner. Vanderlei é Carajá Xambioá. O Curralui é o representante indígena deles em Palmas. O Getúlio, eu esqueci o nome desse outro rapaz, porque ele não tem nome em português. Eles são os representantes dos Craôs na divisa do Maranhão. Aqui são índios xerentes, nesse mesmo evento. Essa índia é casada com um carajá, ela é javaé, as 2 menininhas dela. Essa aí foi minha apresentação na Saúde Pública de Goiás. Então, eu estava a caráter, eu estava vestida com a roupa do cacique para poder representar a aldeia fora. Né? Mulher não representa. Então, eles me pintaram com a pintura masculina, me instruíram como era que eu ia apresentar, e aí eu fui, mais uma vez, a psicóloga louca. Né? Aqui é o artesanato dos apinagés, dos craôs, dos craô canela. Aqui é dos craô canela. Apinagé, Carajá Xambioá, deixa eu ver, xerente. Tá? Tem o artesanato deles aqui. Isso aqui é a gente comendo uma tracajá lá no Pontão. Esse aqui é um pessoal que já tem um arquiteto índio. E aí eles fizeram essa adaptação. Na frente a oca e atrás a telha. Né? Então, a gente tirou foto. Isso aí já é um atendimento meu lá nos Carajá Xambioá. A acupuntura também. Isso aí trabalhando enxaqueca, cervical, lombar. Está vendo as agulhas lombar? Esse aqui, porque ele fuma demais e estava dando dor de cabeça demais, então a gente trabalhou aurículo. Aqui, esse rapaz é dependente, ele está lá em Palmas, sendo assistido, dependente de cachaça. Tá? E aí, o cacique, o Teluhara, da aldeia, e a última foto, essa foto aí que eu achei que era... jamais eu ia conseguir tirar, porque é perfeita, parece uma... Né? E é a minha trajetória com os índios do Tocantins. E aí, disso aí, quando eles descobrem que eu estou em uma região que está próxima a uma aldeia que está precisando de ajuda, eu já fui para a aldeia Mãe Maria, que é no Pará, dos Gaviões. Num dia e meio, eu atendi 68 pessoas com acupuntura. Né? Então, sem apoio, eu estou tentando ver se eu consigo me reaproximar, se eu confio de novo no Conselho de Psicologia. Então, essa está sendo a minha primeira... Agradeço demais o pessoal que entrou em contato, que me convidou, não faz parte do mesmo grupo anterior. Me pediram para eu fazer esse levantamento, fazer um relatório, que, depende desse relatório, a nossa primeira reunião de conversar a respeito de povos indígenas no Tocantins e no Goiás. Né? Então, é uma responsabilidade muito grande. Tenho esse material, tenho muito desse material, está todo registrado. Né? E já corri risco de vida por causa desse material. Então, na verdade, a gestão atual está te chamando de novo? Me chamou para eu me aproximar, tá? Para trabalhar com isso aí, até porque eu fiz um café filosófico lá e o tema foi os povos indígenas. Eu acredito que
tem muitas pessoas que têm interesse. Só que, como a gente fica com uma taxa, que é o psicólogo doido, o psicólogo do... quer alguma coisa, vai lá. Psicólogo do animal é a Aniceia. Psicólogo dos índios é a Aniceia. Então, você, às vezes, uma pessoa chegou para mim, você paga um preço muito alto por isso. Estou pagando para ver. Tá? Obrigada pela atenção. Desculpa qualquer coisa. Tá? Visualizar aqui, ó. Eu queria só apresentar, inicialmente, eu acho que tem 2 dados que vale a pena a gente olhar aqui, que eu apresentei ontem, eu acho que vale a pena apresentar hoje, novamente, em função de algumas pessoas, ou muitas pessoas, não estarem aqui ontem. Então, apenas um panorama histórico da situação indígena, né, no momento da invasão, e a gente tem, os indígenas têm colocado muito que, não, obviamente, o Brasil não foi descoberto, foi invadido. Então, a gente, nessa perspectiva, está entendendo que, de fato, o Brasil foi invadido, não é? E que, no tempo da invasão, ou seja, em 1500, haviam 1.000 povos indígenas, com a estimativa de 5 a 10 milhões de pessoas, né? E um decréscimo vertiginoso da população, em função das guerras, da escravidão, das doenças, né? O impacto epidemiológico foi gigantesco, não é? Em meados do século XX, havia o projeto de integração do indígena à cultura nacional, né? Portanto, a previsão dos militares era que, no ano 2000, não existissem mais indígenas no território nacional. Todos estariam integrados à cultura nacional. Então, em meados de 80, nós tínhamos 260 mil pessoas que vivíamos, e ainda vivemos um pouco, sobre o mito da democracia racial. Então, na verdade, o índio começa a surgir em 1988 com a Constituição Federal. Não é? E a situação hoje, então, é uma situação interessante. Nós temos um fenômeno conhecido como etnogênese, ou seja, nós estamos com 305 etnias. Nos últimos 10 anos, de 280 passamos a 305, de 180 línguas faladas para 274 línguas faladas, né? E uma população de 897 mil pessoas, sendo que se autodeclaram 118 mil pessoas indígenas, não é? 818 mil pessoas indígenas. As terras estão no norte e no centro-oeste, né, as terras indígenas, e a população indígena se concentra nesta região. Apenas 2% está no nordeste, no sudeste e no sul, né? Enfim, ainda existem 70 povos que nunca fizeram contato. Mas ali tem um dado Qual é? importante. Se concentra a população norte e centro-oeste, mais ou menos, né? Porque 60%. 60%. 40% da população indígena no... 40% da população indígena vivendo em apenas 2% das terras indígenas, né? Sim, que é o que produz o fenômeno bem característico aqui do Sudeste, Sul, né, e algumas regiões do Nordeste, que é de superpopulação em áreas pequenas, né? São áreas reduzidas e que você tem um número grande de população. E aí, isto em si já resulta em uma série de dificuldades, né? Enfim, questões que... Problemas que surgem daí. E aqui, agora, eu acho que vale a pena a gente ter uma outra visão, que também vale a pena a gente perceber, que é o quadro da formação em psicologia. Eu acho que esse outro dado é importante, que reflete a concentração dos psicólogos, né? Então, nós temos 396, isso é um dado de 2002, né? Está defasado, mas a pesquisa foi publicada no ano passado. Então, ainda está se usando esses dados. Quer dizer, nós temos 70% dos cursos de psicologia estão na região sul e sudeste. E apenas nas outras regiões, ou seja, os outros 30% estão nas outras regiões do Brasil. Então, na verdade, onde tem mais índio no Brasil é onde tem menos curso de psicologia e, portanto, menos profissional. Esse acho que é um dado importante da gente considerar, considerando também que os cursos têm uma característica maciçamente noturna, estão no interior das cidades, são nas cidades pequenas onde acontecem a maioria dos cursos de psicologia, não é? E que estão na mão da iniciativa privada. Então, dos 396, 334 cursos estão na mão da iniciativa privada e 212 desses cursos na iniciativa privada que visa lucro, né? Então, quer dizer, este é o quadro que explica um pouco essas questões que a gente está vendo com relação à psicologia. Quer dizer, que psicólogos estão sendo formados nesse país, inicialmente, né? São esses que estão aí com esse tipo de interferência das instituições de ensino.
Então, acho que eu queria situar esse quadro inicial, que eu acho que é importante nessa avaliação que a gente está fazendo aqui. E agora, passar, então, à avaliação propriamente aqui do CRP6, e eu vou convidar a Lumena para fazer a primeira parte, a gente vai não, essa aqui não. A gente vai se complementando aqui. Tá certo? Sem óculos. Então, eu pretendo ser rápida, porque eu acho que o propósito dessa apresentação, o propósito principal, é contar um pouco o percurso, né? Assim, como é que a gente chega hoje, né, com esse livro publicado, né, chamando as pessoas, buscando ampliar a capilaridade dessa discussão pelo país. Então, um pouquinho localizar aí. De alguma maneira, quem sabe, isso servir como um parâmetro, né, para algumas ações. Então, assim, começa essa história aqui no CRP São Paulo em 2004, que foi o ano que eu entrei como conselheira na gestão, e logo em seguida, a gente assumiu em setembro, logo em seguida, acho que foi em outubro ou novembro, teve esse seminário em Brasília, convocado pelo CFP e o CIMI, né, atendendo já uma tese aprovada no 4º CNP, né, que era simplesmente aproximar a psicologia das questões indígenas. Era assim, né, era quase que uma frase apenas no livrinho das resoluções. E esse seminário foi um seminário muito, muito interessante, porque como é que ele foi pensado? Então, foram convidados lideranças indígenas de vários estados, tinha representantes de 23 etnias e psicólogos de todos os regionais que tinham acabado de se eleger, né? Então, na verdade, tinha mais indígenas do que psicólogos, era quase que o dobro, devia ter uns 30 caciques e uns 15 psicólogos, e ficamos 3 dias juntos, escutando, né? Fomos lá fazer o que a gente melhor sabe fazer, né? Que é escutar. Então, a gente foi para escutar, compreender, né, quais eram as questões, porque assim, como é que começou isso? O Paulo Maldos, que é um psicólogo hoje na assessoria da Presidência da República para essas questões, da Comissão de Direitos Humanos do CFP, inclusive, na época, ele já era assessor do CIMI e já tinha, não sei se ele era da gestão do CFP mesmo, enfim, mas ele já tinha envolvimento. Então, assim, ele era conhecido por algumas lideranças, e foram essas lideranças que pediram ajuda ao CFP, via Paulo Maldos, para que os psicólogos pudessem contribuir em alguma medida, principalmente com as questões ligadas ao uso de álcool, que era uma questão de início que os indígenas identificavam como sendo da nossa seara, né? Então, esse foi o disparador do seminário. E aí, a maneira como foi realizado e o fato da gente ficar 3 dias juntos num acampamento não, alojamento do CIMI, lá, logo pertinho de Brasília, em Lusiânia, isso, em mim, produziu um impacto muito grande, né? E na volta, falei, bom, então vamos dar continuidade a essa história. Vim, né, com uma certa missão de dar continuidade a isso em São Paulo. E o que é importante de destacar é que a metodologia lá do seminário, e eu estou destacando isso porque eu acho que isso tem uma importância grande, porque nada mudou, né? É algo que aconteceu em 2004, mas é absolutamente contemporâneo, né? As questões principais, porque a metodologia foi assim, perguntaram para os indígenas, né, em grupos, tal, e depois apresentar. O que tinha sido, quais eram os prejuízos que eles percebiam na relação com os não-índios, na história, né, na história do Brasil, como é que eles avaliavam os prejuízos e as vantagens. E os prejuízos, de uma maneira geral, foram esses todos, né? A questão do massacre, o sistema educacional, enfim, essas coisas que vocês estão vendo aí.
E as vantagens, eles levantaram o dinheiro, a escrita e a articulação política. E aí foi muito interessante eles explicando isso, que o dinheiro servia para comprar as coisas que eles não conseguiam mais produzir nas aldeias, porque as aldeias já não garantiam as condições necessárias para um modo de vida tradicional. A linguagem escrita, porque, a partir, né, do aprendizado, eles conseguiam colocar no papel aquilo que eles combinavam com os não-índios. Porque não-índio só valida o que está no papel, não valida a palavra oral. E aí a gente percebe que isso está absolutamente relacionado ao massacre cultural, né? E articulação política, sim, e articulação política para lutar pelos próprios direitos. Então, assim, as três coisas reiterando que eram armas de luta, ou seja, eles aprenderam conosco armas de luta, até o dinheiro entrando nesse lugar, né? Para continuar lutando pelo seu lugar. Então, assim, é uma construção subjetiva, por isso que eu estou destacando isso, porque são construções subjetivas que não são de acesso imediato para nós, a não ser que a gente escute deles e consiga compreender para eles qual é o sentido que isso tem. Entende a importância que isso teve naquele momento para nós, os psicólogos que estávamos ali? Bom, então, voltando para São Paulo, qual foi a primeira coisa que então a gente decidiu em plenário e aí conseguimos colocar em prática, né? Fazer um levantamento inicial, e isso foi muito difícil, fiquei 1 ano tentando fazer isso, foi aí que eu identifiquei o Luiz, por exemplo, e algumas pessoas que aí, mais para frente, depois a gente conseguiu montar o GT. Então, a gente fez um levantamento junto a secretarias governamentais, universidades. Então, eu tinha uma estagiária, e aí ela ficava no telefone e no e-mail, né, mandando comunicação para todos os cantos para receber indicações de psicólogos, pesquisadores ou professores, ou que atuassem em alguma área, que em alguma medida tivessem relacionado com o tema. Depois de 1 ano, eu consegui identificar nem 10. Né? Mas foi o início da coisa. Foi o início do grupo eletrônico, né? Porque aí a gente cadastrou os e-mails de todos os que participaram lá do seminário, em Brasília, e esses 10 psicólogos, que então começamos a trocar a partir daí. Que foi a abertura dessa lista, que ela está ativa, né? Hoje ela conta com mais de 300 pessoas, e assim, a gente tem uma folhinha aí para pegar o e-mail de todo mundo? Cadê aquela folhinha? Isso. Oi? Falando em lista, tem o e-mail aí, pode passar para as pessoas, quem quiser, né, que a gente inclua nesse grupo eletrônico. Então, por favor, anote o e-mail. E é um grupo que tem cumprido um papel bastante interessante, eu acho, porque não é um grupo daqueles que enche a caixa postal da gente de e-mails inúteis, né? Ao Isso contrário, acontece, a gente corta a pessoa. ao contrário, é um espaço virtual assim de troca de informações. Então, as coisas que vão acontecendo em diversas regiões ali são veiculadas, e muitas oportunidades, né? Então, preciso de uma referência bibliográfica em tal coisa, sempre tem alguém que indica. Oportunidades de trabalho, né? Em área indígena, não sei o quê. Então, ali tem sido, agora, ultimamente, a própria Opção Brasil, né? Enfim, então tem sido um espaço de troca interessante. Não, volta lá um pouquinho, Lumena, acho que vale a pena mencionar que do ano passado para este ano, nós crescemos em 28% essa lista. Quer dizer, é uma lista que vem crescendo paulatinamente, e essa seriedade da lista ela é fundamental. Se o cara entrou na lista, tem alguns oportunistas que vêm fazer propaganda de curso que não tem nada a ver com a questão indígena, a gente tira. Então, ali só tem pessoas que estão interessadas em trabalhar. E não só psicólogos, né? Tem indígenas, tem lideranças, antropólogos, assistentes sociais, tem outras historiadores. Recebe constantemente a demanda. Você vê, é um crescimento de 28%, é bastante. Então, assim, hoje em dia, aí eu fico pensando, por exemplo, que nem a situação lá de Pará, Amapá, são regiões tão gigantescas, né? Como é que se articula pessoas, né, numa região tão grande? Por exemplo, o estado de São Paulo é numeroso em número de psicólogos, mas não é tão grande assim do ponto de vista territorial.
E a gente tem subsedes, né? Eu não sei muito como funciona nesses estados maiores, que tem um número menor de psicólogos, porque a gente aqui tem 9 subsedes pelo estado. Então, a gente consegue, né, minimamente ter um contato mais próximo com os psicólogos, apesar de ser um número muito grande. Somos 70 mil psicólogos. E 6? Cada vez que eu falo esse número, ele já está desatualizado. 76 mil psicólogos do estado de São Paulo, né? Mas, de qualquer maneira, a gente tem as subsedes que dão conta. Então, e aí, a partir daí, a gente começou a realizar ações. Porque, assim, ações presenciais, né? Porque, de cara, a gente percebeu que lidar com a questão indígena, a gente não podia ser arrogante, né? De achar que a psicologia tivesse acúmulo, que o psicólogo dá conta. Não, ao contrário. A gente precisava era ser muito humilde, né? E chamar parceiros, profissionais de outras áreas que pudessem ir compartilhando conosco e pudessem ir fortalecendo esse caminho. Foi realizado um TV Diversidade, que é um programa para a TV, né, produzido pela TV PUC, em parceria com o CRP. Dá para acessar? Isso dá para acessar? Não dá mais? Não, dá para acessar. Não, aqui não, mas pelo site dá para acessar, é o número 68. E aí a gente foi realizando diversos encontros, né? Sempre com um formato, né? Meio padrão que a gente achou interessante. Assim. Sempre a participação na mesa, né? Às vezes uma mesa de abertura, dependendo quando a gente teve encontro, por exemplo, com 8 caciques na plateia. Você tem 8 caciques na plateia, você chama os 8, porque são autoridades, né? Você chama os 8 para a mesa, né? Então a gente teve eventos de fazer mesa de abertura só com autoridades indígenas, né? Além de eventualmente autoridades do poder público e tal, mas geralmente o padrão era garantir na mesa a representatividade da liderança indígena, dos psicólogos e de outros profissionais afins, para marcar esse caráter, né, da, no mínimo, interdisciplinaridade no trato da questão. E aí a gente chegou, no início de 2008, conseguindo, então, implementar o grupo de trabalho Psicologia de Povos Indígenas. Só um parênteses importante, nós nunca realizamos nenhum evento sem a presença indígena. Todos os nossos eventos, sempre nós tivemos a presença indígena. Mesmo aqui. Todos. No site do CRP, então, a gente tem uma página, né, que é do GT, e aí todos esses materiais, inclusive essas apresentações, viu, Niceia, Fabiane, essas apresentações, se vocês permitirem, a gente costuma colocar lá no site para ampliar o acesso das pessoas, né, as produções que a gente vem... E aí tá, acho que a área do site aí é importante. Ah, tá, a área do site, isso. Sim, uma coisa importante que a gente conseguiu reunir no site é toda a legislação referente aos indígenas, a gente tem sistematizada lá no site. Toda a legislação brasileira, a legislação em caráter estadual do Estado de São Paulo e algumas em nível interamericana, né? Então, a gente conseguiu reunir todo esse... Foi uma pesquisa mesmo, uma assistente técnica, ficou um tempão fazendo todo esse levantamento. Então, é uma fonte de pesquisa interessante que a gente tem lá com relação à legislação. Toda vez que alguém sabe de algum referencial, a gente coloca lá. Então, é um site que está constantemente sendo atualizado, né? Exatamente. Vídeos, área de vídeos é importante. Volta lá um pouquinho, Lumena. Ops. A área de vídeos é importante. E agora, a partir dessa questão Caiová, na homepage do CRP, nós temos um hot link ali, que tem trazido atualidades do dia a dia da questão indígena. Então, na página principal, tem um cantinho ali do lado direito, né, você vai ter sempre uma informação sobre a atualidade, o que está acontecendo nesse momento. Né? Pode passar? Oi. Muito bom, Fabiane. Então, aí em 2009, a gente... Porque o que a gente foi percebendo? Né? Assim, inclusive, isso já foi citado aqui hoje na mesa. A necessidade de elaborar, pelo menos, um conjunto de recomendações para o trabalho dos psicólogos
nesse campo da saúde indígena, ou até extrapolando, né? No início, a gente começou assim, no campo da saúde indígena. Mas aí a gente, no decorrer dos diálogos, a gente percebeu que, óbvio, né? Quer dizer, óbvio nem tanto, muitas vezes, mas como que a atuação do psicólogo nesse campo, ele pode e deve ser muito mais ampla, essa atuação, do que recortada apenas no campo da saúde. Porque a psicologia é uma ciência da saúde, mas que tem um caráter muito mais amplo, né? Você pega o campo da psicologia social, da psicologia política, da psicologia, enfim, né? Das políticas públicas, de uma maneira geral, a interface com direitos humanos. Então, a gente falou, bom, então vamos tentar sistematizar algumas dessas recomendações. Como fazer isso do ponto de vista metodológico? Então, a gente criou um processo de construção conjunta dessas recomendações, e a gente prefere chamar de recomendações do que de referências, respeitando o caráter institucional dessa produção, né? Quer dizer, não foi algo em nível nacional, com uma consulta pública ampliada, mas foi uma produção a 500 pessoas participaram desse processo, que foi o que a gente realizou, então, em 2009. Porque, no estado de São Paulo, a gente tem aldeias indígenas em 3 regiões. Todo o litoral, né? Então, tem o litoral sul, né, que é a Baixada Santista, e Vale do Ribeira, ali, um pouquinho mais para cima, e que aqui não dá para ver direito, que a outra figurinha está em cima, né? Então, mas todo o litoral, ali naquela partezinha azul ali, que é encostado no Paraná. Aqui é encostadinho no Paraná, e aqui é a região de Bauru, né? Essa parte aqui é de uma subsede, aqui é de outra. Tem na capital aldeias, né? Então está referido aqui à sede, e no litoral são 2 subsedes, ou seja, então a gente envolve 5, do ponto de vista da organização administrativa do CRP, a gente envolve 5 regiões do estado nessa questão aí com os indígenas. Então, o que fizemos? Vamos realizar, então, encontros interdisciplinares em cada uma dessas regiões, chamando as lideranças locais, os psicólogos da rede de saúde, da rede de garantia de direitos, né, CRAS, CREAS, e os outros profissionais também interessados para poder fazer essa discussão. Aí, qual foi o formato desses encontros? Então, era um encontro de dia inteiro. De manhã, a gente levou pessoas bastante significativas para conversar, mesas, e à tarde eram oficinas. Então, eram oficinas que, a depender, né, da composição ali do grupo, ou a gente dividiu em grupos menores e depois juntar, mas, enfim, né, o fato é que a provocação era responder a essa questão, né? Quais eram as recomendações para um psicólogo ao atuar junto a uma comunidade indígena, né? E o que é que estaria ao alcance de cada pessoa ali, o que estaria ao alcance dessa pessoa realizar em prol da articulação de uma rede local de atenção ao indígena, né? Então, a partir dessas 2 questões, tudo aquilo que foi sendo produzido nesses encontros, a gente, então, foi registrando, gravando e sistematizou, e virou o último capítulo desse livro que vocês receberam hoje. O último capítulo, essas recomendações, foi a sistematização de todo esse material, então, produzido em 2009. Em 2010... Deixa eu só fazer um parênteses aqui, eu acho que vale a pena destacar algumas coisas que a gente ouviu aqui, que caminho que a gente seguiu, né? Quem é que nós vamos na CASAI? Fomos na CASAI, batemos lá, ó, nós somos do CRP, começamos uma aproximação, não podia tirar foto, não é? Aí, quem é? Tal da Elizabeth Pastore, é psicóloga indígena, e fomos atrás da Elizabeth, fizemos uma parceria com a FUNASA, que nos intermediou no contato inicial com as aldeias. Com as equipes, inclusive, da FUNASA, né, que foram convidados a participar desses encontros. Então, acho que esse é um caminho interessante, que a gente está vendo alguns CRs está tomando esse aí. Então, assim, é isso mesmo, é chegar lá, bater na porta, falar, nós estamos do lado do CRP, nós estamos querendo fazer um trabalho, e assim começamos. E foi em 2009 também que a gente teve a iniciativa de criar um grupo de estudo transdisciplinar, e aí a gente realizou alguns encontros, mas a gente não deu conta, na verdade, de dar continuidade para isso.
E foi interessante porque a gente fazia uma reunião presencial e uma reunião virtual. E nessas reuniões virtuais, o pessoal da Argentina participava das discussões, por exemplo. Né? Então, já foi um embrião do que veio a ser o núcleo. Né? Exatamente, exatamente. Então, e aí, em 2010, levamos... Então, de volta, a gente, né, retornou para as mesmas cidades onde a gente fez os encontros de 2009, fazendo o lançamento do livro. Mas não foi um mero lançamento. A gente, de novo, levou discussões e apresentando o livro e escutando as lideranças a respeito da publicação. Porque, eu não sei se vocês já puderam folhear o livro, ele tem essas 3 partes, né? A palavra das lideranças, as contribuições de outras ciências e a dos psicólogos, e, por fim, as recomendações. E acho que vale a pena destacar aqui, que a gente escutou muito nesse processo, né, Lumena? O que nós não deveríamos fazer. Né? Por exemplo, os indígenas se queixavam que os antropólogos vinham, trabalhavam e nunca devolviam os trabalhos realizados. Todas as nossas ações, então, isso que a Lumena está falando, nós fomos nas regiões, trabalhamos com as lideranças e voltamos nas regiões, nas mesmas cidades, e devolvemos a produção que havia sido feita. E mais, não só devolvemos, como trazíamos os indígenas. Não só convidávamos, nós dispunhamos de condução, como aconteceu ontem no evento aqui, que aconteceu na USP, nós trouxemos o pessoal de Barão de Antonina. Então, nós entendemos que aquelas lá pertinho do Paraná. Lá pertinho do Paraná. Os caras saíram a 1h da manhã para chegar aqui no evento de manhã. Então, a gente sempre teve esse cuidado de, além de devolver, fazer com que essas pessoas estivessem presentes e proporcionar as condições para que elas estivessem presentes, porque são pessoas que não têm a disponibilidade de vir aí, o cara não vem, porque não dá para vir. Né? E para legitimar, né? Porque a gente entendeu desde o início que, sem a participação dos indígenas nesse processo conosco, fosse o que a gente viesse a produzir, não teria legitimidade, né? Então, essa é a principal intenção. Então, aí, com relação às recomendações, o que vale a pena destacar? Né? Primeiro que a gente organizou, né, em função do que foi aparecendo, nesses 3 eixos. Né? Então, problemas que são enfrentados pela psicologia e pelos psicólogos no atendimento aos indígenas, as necessidades da psicologia e dos psicólogos na criação de redes de atenção e as contribuições propriamente ditas no atendimento. Então, os problemas, as contribuições, as possibilidades, né, e as necessidades. Então, veja bem, com relação aos problemas, aqui é um slide de cada eixo? Cada eixo. Então, com relação aos problemas, tudo isso já foi destacado aqui. Né? O que eu gostaria de destacar ainda mais é essa questão de ser semelhante, mas não igual, a populações em estado de vulnerabilidade. Eu acho que aqui reside uma discussão para a gente aprofundar bastante. Né? Porque nós, psicólogos, que trabalhamos aí no campo mais social, das políticas públicas, a gente está razoavelmente acostumado a lidar com populações de outra origem social que não a nossa. Né? A gente está razoavelmente acostumado a lidar com o diferente. E sempre partindo, o ponto de partida inicial sempre é a escuta, né? A escuta com o maior grau de isenção possível, não é, para a gente compreender o universo de sentidos, de significados, de valores daquele outro que está diante de nós, para pensarmos numa intervenção que faça sentido para ele, que não seja algo carregado por um sentimento de dominação, né, de uma forma mais explícita, ou de um descuido, né, do ponto de vista dessas relações desiguais que permeiam a sociedade. Então, a gente se deparou com essa discussão em vários momentos. Mas tá, o índio é diferente, mas como o índio é diferente, menino de rua também é diferente, população encarcerada também é diferente, né? Enfim, né? Então, assim, que diferença tão grande é essa, né? Que o faz mais diferente do que os outros diferentes. Então, assim,
essa é uma questão, né, por isso que eu estou dizendo, que merece aprofundar, porque é algo que a categoria se atrapalha. Né? Se atrapalha, não há consenso, não há clareza. Né? Assim, então, esse é um campo que eu acho que merece um aprofundamento. Importante, um aprofundamento importante, porque é o que pode trazer elementos mais consistentes para a gente buscar influir mais, né? ou começar a influir nos currículos, nos processos de formação do psicólogo, né? Que foi algo que a gente até hoje... Oi? Falou comigo? Que é algo que a gente até hoje conseguiu... não conseguiu fazer nada. Né? Assim, a bem da verdade, não conseguiu fazer nada com relação a isso. A não ser atitudes muito isoladas, né? Assim, de algum psicólogo que é professor, né? E aí ele pessoalmente carrega esse tema para dentro da universidade onde dá aula, mas... Né, pensando uma ação mais organizada no sistema conselhos, a gente não conseguiu fazer isso. E aí, então, eu acho que é uma questão importante para a gente destacar aqui. E todas as outras coisas, né? A questão da epistemológica, que ontem a gente tratou bastante, né? A questão da infraestrutura, que é um drama, né? Nessa passagem agora de Funasa para CESAI, a gente está vendo, não é, que a coisa não conseguiu melhorar ainda, né? Tudo muito complicado. Enfim, então tem uma série de questões que foram levantadas pelos participantes nessa linha. Nesse eixo das necessidades da psicologia para a criação de redes, então, assim, há uma necessidade no campo aí da instrumentalização intercultural, e aí, de novo, bate na questão da formação. Né? Então, como é que é isso? Né? Como é que faz? Vou ter que aprender a língua guarani para trabalhar com os guaranis? Né? Não sei. Considerar a subjetividade cultural. Seria bom, né? Ontem foi comentado isso, né? Pelo Emerson, não foi? Foi o Emerson, não foi? Por que a gente estuda inglês na escola e não estuda guarani? Né? Quer dizer, é uma questão... Então, porque a gente lidar com essa questão indígena mexe, né, com questões muito arraigadas, muito naturalizadas da nossa sociedade, que a gente, às vezes, até meio se assusta. Né? Porque esse tipo de colocação, por exemplo, é uma questão, né? Não é uma questão, é uma questão. Olha a quantidade de pessoas que falam guarani no Brasil. É um número imenso de pessoas. Né? O inglês ele tem uma função instrumental, né? Mas não é algo que reflita a nossa composição cultural. Né? Seria, por exemplo, se a gente fosse pensar até do ponto de vista geopolítico, né? Muito mais adequado aprender o espanhol do que o inglês, né? Porque a gente está num continente latino-americano. Né? O latim, né? Que é a origem de tudo, né? Enfim. Bom, então, necessidades nesse campo e de integração e comunicação. Né? Então, a questão de traduzir a psicologia para os indígenas também foi um esforço que a gente tentou fazer, pelo menos com essas lideranças com quem a gente teve contato, porque também a gente precisa ser capaz de explicar para que serve um psicólogo, né? Para quem não sabe. Né? E conter a nossa ansiedade, né? Porque numa roda que a gente fazia, o psicólogo virava para o indígena, que nunca tinha visto um psicólogo, e falava, como nós podemos te ajudar? Aí o antropólogo presente, a psicoantropóloga, a Vanessa, dizia assim, não seria melhor nós nos apresentarmos primeiro? Né? Percebe? Então, assim, na ansiedade tão grande de poder ajudar, a gente fere princípios básicos da psicologia, que é a escuta, numa situação desse tipo. Né? Então, se eu ouvia coisas do tipo assim, a gente podia trabalhar com princípios de higiene, né? Como se o indígena não tivesse os princípios de higiene. Né? Então, são coisas que essa intermediação cultural ela é fundamental. Então, e aí, nessa questão de aprender a cultura, né, melhorar a comunicação, tudo isso, cada uma dessas questões demanda um aprofundamento, e demandam assim, e necessitam, né, um aprofundamento da nossa parte. Porque nada disso tá dado. Né? Assim, quando você falou, por exemplo, de elaborar a cartilha, a primeira coisa que me veio na cabeça foi assim, mas vai escrever o que nessa cartilha? Né? Porque esta produção é que precisa ser feita. E não é feita assim, eu e você sentar numa mesa e escrever. Porque isso não existe em livro nenhum. Isso não está produzido. Entendeu? Essa é a questão.
essas referências para a atuação do psicólogo nesse campo não estão produzidas. Então, não há o que escrever nessa cartilha ainda. Primeiro, vamos ter que produzir isso. E pensar na metodologia de aprofundar, porque aqui foi um ponto de partida só, aqui foi um pontapé inicial, né? De levantamento de questões. A partir do momento que a gente conseguir aprofundar essas discussões, aí a gente vai ser capaz de produzir referências e aí vamos poder publicar a cartilha. Eu acho né? que só fazendo um parênteses, acho que é importantíssimo, quer dizer, todo esse livro, ele foi, como a Lumena já falou, todos os eventos eram gravados, transcritos. Isso foi produzido e foi devolvido para todos os autores que autorizaram a publicação, principalmente os indígenas. Porque no dia de lançamento em Itanhaém, nós escutamos num cacique na mesa dizer o seguinte: eu queria falar sobre o etnocentrismo. Nós estamos certos que o etnocentrismo que ia ser falado era com relação à sociedade envolvente. Qual não era a nossa surpresa? Ele falando do etnocentrismo de uma outra etnia que ele lia no livro, estava discriminando no que ele sentia uma situação do próprio indígena. Então, você percebe a delicadeza, isso deu um pano para a manga gigantesco. Até porque os dois estavam sentados na mesa, pois né? Pois é. Então, você percebe? É um campo que a aproximação tem que ser feita com muito cuidado. Né? Então, a produção de qualquer coisa tem que ser cuidada, no vai e vem, né? Nesse diálogo constante, né? Com as populações que, de fato, têm que estar protagonizando isso, que são os próprios indígenas. Exatamente. E aqui, coisas que eles foram aparecendo, né? Por exemplo, o suporte emocional para os membros das equipes de saúde mental, isso foi uma coisa que apareceu muito forte. Você vê, então, quando a gente pensa, psicólogo no campo, né, dos povos indígenas, não é trabalhar só com os indígenas e muito menos só nas aldeias. Tem um monte de outras possibilidades de contribuição, né, importantes para o psicólogo. As equipes de saúde mental, na época da FUNASA, diziam, olha, a nossa angústia, a nossa frustração pelos poucos resultados do nosso trabalho produz muito sofrimento. Adoecimento mental, inclusive, nas próprias equipes. Porque todas as dificuldades estão dadas. Dificuldade de infraestrutura, é carro que quebra, é carro que não tem, é remédio que não tem, é equipe desfalcada, é equipe despreparada, né? Porque a rotatividade é grande, ninguém quer trabalhar na área, fica horas não, dias, semanas, às vezes longe de casa. Então, assim, é um trabalho duro, muito difícil, que se a pessoa não tem identificação com a causa, dificilmente ela permanece, dificilmente ela vai fazer um bom trabalho, um trabalho não é, implicado. Então, o adoecimento, o sofrimento mental dessas pessoas é enorme. E esse é um campo próprio do psicólogo, não é? De acompanhar e atuar junto ao acompanhamento de dar suporte emocional para as próprias pessoas que trabalham no campo. Então, eu acho que super importante, nos eventos não vinham só os psicólogos, né? Aliás, que são muito poucos. Vinham os enfermeiros, né? E como é que vinham assim, como é que eu lido com a população indígena? Situações do tipo, a indígena, quando está na aldeia, se diz indígena. Quando sai da aldeia, se diz ocidental. E o cara, como é que eu ajo nessas... Então, há perguntas assim, desse nível, né? Que, obviamente, nós não tínhamos respostas, né? Então, quer dizer, é uma angústia, uma necessidade de referencial que não existe ainda. E o outro lado da coisa, que é trabalhar em prol da causa indígena junto aos não indígenas. Porque, não é? Se a gente faz uma leitura mais sociológica da raiz, ou das raízes, as principais raízes, dos problemas mais graves que os indígenas enfrentam hoje, são todas raízes de cunho histórico, de cunho, não é, que tem a ver com essa relação de dominação que foi estabelecida durante esses séculos todos. Então, trabalhar na ressignificação da imagem do indígena, né, para os não indígenas é um campo importantíssimo também de atuação do psicólogo, seja no campo da comunicação, seja no campo da divulgação de ideias, de conceitos. Uma coisa que a gente está fazendo lá na Baixada, por exemplo, daqui a pouco, daqui 2, 3 semanas, a gente vai publicar um texto jornalístico produzido por nós, pelo grupo. Vamos publicar num jornal de grande circulação sobre o que a psicologia tem a ver com essa história dos indígenas, para a população, para a opinião pública em geral. Né? Assim, um texto simples, né, assim, de fácil acesso para qualquer pessoa, e vamos começar, né, assim, a trazer isso mais
para o campo do debate geral, né, para a população em geral. Fala. Não, só complementando isso daí, é fundamental a importância, isso que você acabou de colocar, a questão do sofrimento do profissional. Isso eu vivo constantemente com a equipe lá, sabe? Então, assim, é frustração, é impotência, principalmente pelo desconhecimento, sabe? Pelo fato de não saber exatamente até onde ele pode ir naquela conversa, naquele diálogo, naquela orientação, entendeu? Como que ele vai fazer uma conversa, um diálogo com alguém da família que acabou de perder o seu ente por suicídio se ele não conhece sobre feitiço, entendeu? Por exemplo, a questão do caso de gêmeos, né, que até hoje ainda ocorre, né? Nasceu gêmeos, mata-se um, entendeu? Por quê? Porque não, se veio dois, veio um que não era o momento correto de estar vindo, ou seja, vai trazer uma maldição para a comunidade. Então, assim, isso foi só um exemplo. Então, é uma série de questões que envolvem muito a questão do conhecimento daquela cultura e daquela cultura local. Porque, por exemplo, ali nós temos 8 etnias. Isso eu estou falando, algumas características da Guarani Kaiowá, mas que não serve para a Terena, não serve para o Cadiuel, e nem o Quiniquinau, a Ticum, enfim. Então, assim, é um sofrimento constante. Os profissionais ligam, às vezes, né, ou quando tem a oportunidade de a gente estar próximo, assim, né, realmente a gente sente aquele sofrimento gigantesco, entendeu, do profissional, sem saber a quem recorrer. Só para você ter uma ideia, recentemente eu recebi uma ligação de uma psicóloga que acabou de assumir a coordenação de uma unidade de saúde. Assim, absolutamente desesperada. Eu não tenho a menor ideia do que eu vou fazer. Eu tenho uma equipe. Né, como é que eu faço? O que eu faço? Né, assim, dá para vocês virem aqui fazer uma instrumentalização? Primeira coisa, vai para o site, veja lá, né, leia os referenciais que a gente tem colocado, para depois a gente poder conversar alguma coisa. Quer dizer, não é um papel nosso, entende? Quer dizer, mas, como não existe o referencial, nós começamos a ser referência, né, e fornecer algum tipo de ajuda. E de profissionais, Lumena, que, infelizmente, deixaram o trabalho porque não suportaram. Infelizmente. E aí produz um problema adicional, que é a rotatividade, que é uma coisa que os indígenas se queixam muito, 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 porque não dá tempo de estabelecer a confiança. Não dá nem tempo de confiar nas pessoas, porque as pessoas não param, né? A rotatividade é enorme. Por tudo, né? Por isso e também pelas condições de trabalho, que são péssimas. As pessoas ficam amarradas, né? Não conseguem, porque o poder público não prioriza, não consegue priorizar ainda, né? Até hoje, isso. E uma coisa que preocupa também bastante, né, as lideranças e todos os que foram participando desses diálogos, quando a gente fala do cuidado nessa aproximação, esse cuidado ele tem que ser com todas as maiúsculas, assim, né? Porque nós, os seres humanos, é próprio do ser humano, né? A gente naturaliza, a gente funciona assim, né? A gente funciona naturalizando as coisas que são produções culturais, sociais. Então, o conhecimento que a gente carrega, né, da academia, da nossa formação, a gente tende a colocá-lo num patamar meio de inquestionabilidade, né? Isto é a psicologia, este é o conhecimento, né? Então, assim, aí reside um perigo enorme, muito grande, que não é de nenhuma má intenção do psicólogo, né? Ao contrário, ele está achando que está fazendo o melhor possível, que ele está levando os seus instrumentais para trabalhar com a população, que é diferente, mas, né, são tantos os diferentes, né? Então, essa iniciativa, que é o que tem prevalecido, infelizmente, é o que tem prevalecido na maioria dos trabalhos de campo mesmo do psicólogo, que a gente teve conhecimento, tem prevalecido uma certa arrogância, eu diria, né? Assim, sem nenhuma má intenção, percebe? Não é de propósito. Mas tem prevalecido uma certa arrogância desse profissional, no sentido de achar que tem os instrumentos, que sabe o que fazer. A pior coisa, eu acho, um psicólogo chegar numa aldeia achando que sabe o que fazer. Porque, percebe? Porque aí ele, com certeza, ele vai estar reiterando uma relação de dominação. Por isso que eu perguntei à colega Nicéia ali, que tanto, né, assim,
para todo mundo, acho que não foi só para perguntei, mas foi a última agora que contou, né? Como é que foi ou como é que foi essa construção conjunta com os xamãs, com as pessoas, as pessoas que dominam o conhecimento das ervas. Então, por exemplo, quando eu escuto indígena tomando psicotrópico, gente, eu acho isso assim o fim. Aliás, amigas minhas que estão tomando Rivotril para dormir, eu já acho o fim da picada. Quanto mais indígena, entendeu? Assim, sabe, assim, que tem tanto chá, tem tanta erva, tem tanto outros tipos de coisa para fazer, nós mesmos, a gente não precisa de Rivotril para dormir, entende? Muito menos os indígenas. Então, tem indígena tomando antidepressivo, e assim, a rodo, de uma forma absolutamente naturalizada, sem nenhum questionamento do ponto de vista da saúde. E isso é muito, muito, muito grave, porque está cheio não, estou exagerando, mas tem muitos psicólogos que estão trabalhando lá na área que também não fazem essa crítica. Percebe aonde que eu queria chegar? Na grande preocupação desse cuidado, simplesmente reproduz uma lógica que tá na nossa sociedade e que precisa de fazer a crítica. Lumena, é isso que a gente estava até segurando um pouco. Eu estou muito mais à vontade que você está levantando isso, que é assim. A questão da lógica do modelo socioassistencial, que permeia e que dá a estrutura de base de todas as políticas públicas. Né? Então, quando, por exemplo, os psicólogos, assim que bravamente, foi milenarmente construído, né? Não ajudamos a resgatar, né? E revivemos, reativamos o processo de colonização, né, ao colocar um modelo de política pública que foi traçado, né, por governos e por princípios norteadores de um sistema que também, na sua origem, não contemplou a questão do INE. Então, eu fico um pouco preocupada, realmente estou assim, até inquieta, né, assim, de perceber o interesse, a vontade, né, da gente pensar uma prática profissional e um modelo de atuação profissional, né, que possa dizer assim, bom, a psicologia tem um compromisso com essas pessoas, né, mas assim, porque, por exemplo, assim, durante a manhã toda a gente não falou do Estatuto do Índio, que está engavetado. A gente não falou da demarcação das terras. E a gente também não falou, por exemplo, do uso das terras indígenas para mineração. Né? O que a psicologia tem a ver com isso? Tem a ver, gente, porque é esse modelo de sociedade que está impondo, né, os processos de empobrecimento cultural. Né? E aí a gente está pensando nessa nossa prática da psicologia como se ela pudesse, talvez, ser, né, efetiva, né, assim, sem essa militância acirrada que a gente precisa fazer. Né? Porque a gente apenas assim, oferecendo, disponibilizando os serviços de psicologia, né? Disponibilizando a prática profissional, muitas vezes até no espectro do voluntariado, né? que é uma outra discussão que a gente tem que fazer, porque, por exemplo, nas emergências e desastres, muita gente subiu a região serrana. Foi muito bom, né? As pessoas exercitaram, né, assim, os resquícios de humanidade que essa sociedade ainda permite que se tenha. Né? Mas, assim, quando essas pessoas saem, né, porque elas não estão amparadas em políticas financiadas pelo Estado, né, e com recursos definidos constitucionalmente, quando elas saem, né, você reedita o abandono, você reedita algo que não se concretizou do ponto de vista de uma realidade social. Né? Então, por exemplo, quando a Aniceia diz assim, eu estou tentando fazer um trabalho, é bacana essa identidade, entendeu? Mas no dia que a Aniceia tiver um outro projeto de vida, ela sai. Né? E, por exemplo, o projeto da acupuntura, né, que foi uma contribuição pessoal e não institucional, né, e não de Estado, né, na reconstrução do binômio saúde e doença, né, de como você aparelha isso, também sai da cena. Entende, gente? Então, assim, eu estou um pouco preocupada de dividir com vocês essas preocupações, né, porque, assim, nós estamos no Conselho Federal preocupados com a questão da referência, né, mas muito preocupados também com essa lógica social que promotora do empobrecimento. Bom, esse é um ponto. O outro ponto que eu acho que a gente tem que pensar é assim, de que forma nós estamos investindo, né, efetivamente no resgate dos modos de vida e de sobrevivência destruídos pelo capitalismo.
né? Nós estamos pensando, porque eu acho que o momento é inverso. A gente tem que aprender, né, e trazer para a nossa sociedade essas formas de sobrevivência. Quer dizer, de que forma os povos da floresta conseguiram sobreviver às doenças impostas pelo branco, muitas vezes usando os próprios recursos das florestas. Né? Então, nós estamos levando psicotrópicos, nós estamos levando isso. Agora, nós estamos identificando estratégias de reconstrução de modos de sobrevivência. Gente, o ideal, sabe o que seria? Né? Que os povos indígenas não precisassem de psicólogo. O ideal é que os povos indígenas não precisassem da saúde pública do Brasil, porque eles sobreviveram milênios sem nós. Então, nós estamos nos arvorando, né, num poder messiânico, né, de trazer para eles a possibilidade de sobrevivência. Eles têm a possibilidade de sobrevivência e nós é que destruímos. Então, a nossa luta tem que ser de reconstrução, de fortalecimento deles em dos suas modos de próprias sobrevivência organizações. e de luta nas políticas públicas para que isso seja respeitado, né, e não na imposição das formas com que nós, equivocadamente, conseguimos aviltar as populações tradicionais, né, e colocar na cena modelos capitalistas, destruidores, né, e de desconstrução das subjetividades. Então, eu acho, nesse sentido, Clara, super importante você estar colocando, porque o próximo CNP, pautado nas políticas públicas, vai nos permitir exatamente lançar propostas, né, que caminhem nesse sentido. Porque eu acho que o que a gente tem feito aqui, embrionariamente falando, né, e eu acho que você tem toda a razão, quer dizer, se a NCE sai de lá, é um caos. Quer dizer, como é que a gente garante isso institucionalmente falando, né? Qual é o nosso papel qual é o nosso protagonismo em promover esse protagonismo, na verdade, e garantir que isso continue? Essa é uma questão que vira e mexe, tensiona as relações dentro do GT. As nossas questões dentro do GT perpassam o tempo inteiro por essas questões. Né? E eu entendo que as teses que nós vamos estar levantando ou propondo, e é uma pena que vocês não vão poder estar na tarde, vão caminhar um pouco, tem que caminhar obrigatoriamente, felizmente, nessa perspectiva. E uma coisa que é interessante falar, eu estava comentando agora com o Danilo, teve uma psicóloga, recentemente, entrou em contato comigo, procurando saber o que era que fazia, porque ela está indo conhecer umas aldeias. E aí ela chegou e falou, não, eu propus para o cacique, que ela conheceu, né, o meu trabalho, fazer isso, 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 isso. Aí o cacique falou, não é assim, não. Aqui, quem vai dizer o que é que vai fazer e como é que vai ser feito sou eu e a comunidade. Eu tive num trabalho com o cacique, o pessoal da Eletronorte, e uma pessoa da FUNASA, a FUNAI que estava representando, ela falou assim para mim, se ficar aqui na sala, você, apontou o dedo para mim, não vai ter reunião. O cacique levantou e falou, se a Tori não participa, eu também não participo. Por quê? Porque a gente o meu papel ali era de ler o que era que ia ser escrito para poder eles assinarem. E aí eu falei, e aí? Então, quando também eu estou na aldeia, eles têm um interesse maior pelas ervas, porque quando eu vou, eu fico muito tempo. E aí o pessoal falou, está na hora de sair, tem que sair. O cacique falou, se você ficar aqui dentro, a gente te dá segurança. Eu não dou segurança quando sai. Porque lá na Ilha do Bananal, naquela região, é ponto de tráfico de drogas, sim. A gente encontra determinados plantios lá que é feito pelo não índio. O índio não precisa demarcar com aquelas telas de galinheiro, plantio nenhum, ele tem a terra livre. Então, a invasão é muito grande, né? Então, deixa eu só finalizar, que aí eu já passo a palavra ali para o Bernie, e a gente... Tá, pode falar. Hein? Eu gostaria. Finalizar do seguinte aspecto. Vocês não estavam ontem... quem foi que apresentou, que eu falei, gente, no papel está tão perfeito isso? Foi a Beth, né? Foi a Beth Pastore, que apresentou os pressupostos, as diretrizes do subsistema da saúde especial
indígena dentro do sistemão do SUS. Gente, não tem o que acrescentar ali, nem uma vírgula. Não está feito. Então, pois é, no papel... Não, mas assim, entendeu? Ainda comentei, fui contigo, com alguém que estava do meu lado. Falei, gente, sabe, como assim? Como assim que é isso? Não, foi para você. Foi com você que eu comentei. Aí ela falou assim, que bom que está assim, porque aí serve como arma de luta. Porque aprovado já está. Tudo isso que a gente pensa já está aprovado no papel. Assim como os artigos da Constituição Federal. Está tudo lá. Não precisa inventar nada novo em termos de normativa. O que precisa é estabelecer, né, melhores canais de luta, de articulação mesmo. Porque está tudo lá. E a finalização é só para dizer que, então, o final dessa história, dessa etapa, né, que se encerra com o encerramento da minha segunda gestão como conselheira lá no CRP, foi a aprovação das teses que a gente elaborou nesse âmbito aí desses encontros e que ganharam... foram aprovadas nacionalmente e tal, né? Então são as duas teses, né, que constam hoje lá do CNP e que a maioria das coisas que estão colocadas lá também ainda a gente não conseguiu colocar em prática. Mas então assim, é mais uma coisa que no papel também está bem completinha, mas falta a gente conseguir. Mas eu acho que assim, a gente, bem no passo a passo, porque é isso mesmo, né? Eu acho que a gente tem avançado. E a Simone, não é? A Simone é um parâmetro interessante, porque ela começou a participar do GT no início, e ela foi, né, para fora estudar, não sei o quê, e voltou agora faz pouco tempo. Ficou 1 ano, não foi? Quase 1 ano. Aí ela voltou, ela falou assim, nossa, como vocês avançaram. Então é interessante ver alguém, né, alguém de fora, assim, analisando, que dá uma outra referência, né? Pode falar, Danilo. Bom, eu queria falar um pouco da aproximação da Universidade de São Paulo em relação a esse projeto, e aí eu vi ali que vai entrar a segunda fase, e então esse momento deve aparecer, né, porque foi a partir então de 2010 que nós começamos a ter um contato e a universidade então pôde, eu acho que a partir de 2011 oficialmente, formalizadamente ter uma participação efetiva no grupo de trabalho. Então, mas isso o Luiz deve contar. Eu vou te dar a palavra. Vamos nos completando. É rápido agora, porque eu acho que assim a primeira coisa importante, né, é que esse primeiro momento, a gente saiu do zero, literalmente, né? Você vê, a Lumena foi carimpando aqueles 10 psicólogos que tinham algum tipo de trabalho com relação à questão indígena, e aí a coisa foi crescendo. Então, quer dizer, o final da gestão termina com a proposição de teses, que evidentemente a sua essência sai do GT, mas ela é aprimorada nos congressos, tanto no COREP quanto no CNP. Né? Eu não vou retomar aqui, porque nós, no final, vamos apresentar uma avaliação em cima disso. Bom, a gente vai retomar à tarde, Lumena, porque nós vamos discutir... à tarde nós vamos discutir em cima das teses, né? Só colocando para situar. Então, no final, na avaliação final, eu faço a avaliação em cima das teses. O que a gente andou, o que a gente não andou. Né? Então, quer dizer, a primeira coisa que a gente fez foi remontar o grupo. O grupo era, primeiramente, montado sempre com indígena, mas só com psicólogos. Né? Então, na reconfiguração do grupo, a gente entendia que era necessário regionalizar, então os psicólogos pertenceriam às subsedes, né, e deveriam realizar ações nas subsedes. Então, hoje nós temos 7 psicólogos. A ampliar a participação indígena, nós temos um estudante de psicologia, o Edinaldo Chucuru, uma psicóloga caigangue recém-formada, meio desaparecida ultimamente, e uma liderança guarani, né, que a gente vai situar, não é psicólogo, mas é uma liderança do movimento indígena que está dentro do GT. Então, esse caráter intercultural e interdisciplinar é fundamental. Não dá para a psicologia entrar nesse debate se ela não estiver dialogando com outras disciplinas e com a cultura. Né? Um técnico indianista, então a gente tinha no primeiro momento um contato com a FUNASA, hoje nós temos um contato com a FUNAI, que
que tem sido muito útil, né? E como é que a gente vai? A gente vai para um evento, convidado a falar num evento, pô, vimos lá a tal pessoa, você não quer participar do GT? E a pessoa vem e se aproxima, e uma antropóloga que falou para a gente ontem, né? Então, a gente estabeleceu um objetivo, que é o fortalecimento do debate sobre as questões indígenas no processo de construção da psicologia latino-americana, né? Lançando, né, avançando para dentro da ULAPS, que eu entendia que era uma coisa super importante isso. Lumena já falou, e hoje a representante da ULAPS é a própria Lumena. Promover os debates e eventos sobre a temática com diálogos e trocas culturais. É importante que a gente diga que todos os momentos da nossa atuação nós desenvolvemos um projeto. Esse projeto está publicado no nosso site, e ao final de cada ano a gente faz uma avaliação do que a gente fez, do que a gente não fez. Quer dizer, então, e o tempo todo dando conta à categoria, porque nós estamos publicando, está na nossa página. O que nós fizemos, por onde que nós fomos, etc. Tal. Desenvolver ações concretas e parcerias com outras instituições, no sentido de despertar nos profissionais da psicologia o envolvimento ético-político com a temática indígena. Estimular a parceria com a ABEP, que deveria ter participado do evento de ontem, fundamentalmente, e acabamos não conseguindo, né, aquelas coisas todas. São tantas pernas, quer dizer, que a gente precisaria ter e não conseguimos chegar. O texto foi escrito, mas não foi enviado, né, para o convite à ABEP, para participar de ontem, que seria fundamental. E aí, logo no começo da gestão, a gente é surpreendido, porque o grupo começou a se tornar conhecido. Então, nós começamos a ser demandados. A primeira demanda, logo em fevereiro de 2011, foi a FUNAI chamando a gente para participar de uma reintegração de uma adolescente indígena a uma família biológica. A FUNAI não tem psicólogos nos quadros, né? E tem demanda para trabalho psicológico. Então, o coitado do técnico da FUNAI que participa do GT, num primeiro momento, ele achou, né, equivocadamente, que porque era conselho de psicologia, um monte de psicólogo, a gente ia poder ajudá-lo nesse tipo de coisa, né? Assim, de acompanhar casos, de fazer atendimentos, né? Até que aos poucos ele foi entendendo que não era esse o propósito. Mas aí chegou com essa demanda e a gente, em alguma medida, atendeu, né? Então, mas fomos como observadores. Entendemos que podíamos participar, mas não nos comprometemos a fazer nenhuma avaliação. Como é que vamos fazer a avaliação? Primeiro que não é o nosso papel. E depois, né, mas estivemos lá como observador, porque nós estamos nos capacitando nessas questões. O CIMI, com o julgamento do Marcos Veron, que acontecia aqui em São Paulo, aciona o CRP dos assassinos do Marco Veron, né? Aciona o CRP para a gente estar apoiando os indígenas que estavam vindo, que tinham com uma série de demandas. Aí o Tribunal Popular da Terra nos procura também, querendo realizar um evento. Primeiro um apoio, depois acabou virando uma parceria do CRP na promoção de um evento que chamou Entre a Aldeia e a Cidade. Nós trouxemos a Valdelice Veron. E, por fim, uma das metas já atingidas foi a instituição na ULAPS de um núcleo de produção do conhecimento. Há uma série de eventos que a gente continuou realizando na mesma linha, agora já não tanto, não preocupado em gravar, em registrar, mas, pelo contrário, de levar e divulgar o que já tínhamos feito. Então, esse livro, em todos os nossos eventos, a gente tem levado, continuamos ainda numa linha de divulgação. Já foi reeditado, né? Foi reeditado, foi uma das ações já desse novo momento, né? Contato com as universidades, como a Lumena já apresentou, e o apoio, quer dizer, o trabalho do GT passa a ter um caráter muito mais político do que aquela exploração inicial, né? Então, nós começamos a participar, por exemplo, firmamos um compromisso de parceria com a instituição Guarani Ivirupá, né? Estivemos com eles na Rio+20, acompanhamos o acampamento Terra Livre lá, participamos na mostra, então, entendemos que era fundamental a nossa participação, um pôster, um vídeo, em mesas redondas, né? Apoiamos a manifestação que aconteceu em Brasília recentemente, a promoção do segundo ciclo de palestras na Baixada Santista, né? E aí, durante como o movimento ganhou uma notoriedade dentro do sistema com as ações do CFP, nós começamos a ser bombardeados no Facebook. Daí, fomos acionados pela Adriana Eco lá. Gente, estão largando a lenha na questão dos povos indígenas do Facebook. Aí, chamamos os correligionários do GT e fizemos uma defesa que foi muito legal, porque fomos qualificando a discussão que estava sendo pautada lá, a ponto das pessoas perceberem a relevância da questão indígena. Isso está escrito lá no Facebook, né?
Então, entenderem que o que eles estavam atacando não era a questão indígena, que era outra questão que eles estavam querendo e que tiraram a questão indígena da parada. Porque você pega, dentro desse cenário que a gente apresenta, uma psicologia que está centrada em outras questões, que não tem o menor entendimento do que tem a ver psicologia com indígena. Você entra num Facebook e o pessoal vai largando a lenha, quer dizer, era um risco muito grande de, num momento em que você está colocando a questão num patamar alto, você perder tudo que você colocou, porque publicamente você não consegue defender. E, pelo contrário, a participação do GT foi fundamental. Eu chamei o grupo, e o grupo participou escrevendo. São textos com qualidade, não é aquela postagenzinha curta, né? Quem participou e quiser ver lá, são textos longos que discutem a questão e qualificam o debate, mostrando a relevância social, sobretudo no campo dos direitos humanos, da aproximação da psicologia com os povos indígenas, né? E aí acontece agora que o Danilo puxou a conversa ali, né? Então a gente veio, o Danilo foi participar do evento lá do Tribunal Popular da Terra, entendemos que seria interessante, convidamos o Danilo a participar, professor aqui da USP, a participar do GT, ele participa, e aí o GT vem, então, atuando em duas frentes, a gente pode dizer, né? Nessa frente dos direitos humanos, de trazer para a categoria a relevância da temática, e de começar a instituir dentro da universidade. Eu acho que o fato do evento ter sido realizado aqui ontem, nessa parceria com a USP, é de capital importância, e eu queria passar, então, agora para o Danilo fazer as considerações dele com relação ao evento e a este movimento que decorre dessa aproximação do CRP com a Universidade de São Paulo. Tá, eu então queria começar dizendo que já em 2009 eu participei de um dos encontros que serviu, se eu não me engano, foi o último encontro antes da publicação do livro Psicologia e Povos Indígenas, né? E achei muito interessante e muito convergente com os meus interesses, com os interesses da minha pesquisa, né? Então eu estava naquele momento concluindo o doutorado e com um projeto de pesquisa sobre problemas teóricos e metodológicos da psicologia relacionados a uma aproximação da psicologia com os povos indígenas, né? E o evento veio a convergir de uma maneira muito interessante com esse projeto. Em seguida, eu passei no concurso aqui na Universidade de São Paulo, e aquele projeto, que era um projeto mais teórico e metodológico, uma discussão mais teórica, ganhou, a partir das idas aos encontros com o CRP, ganhou uma dimensão de intervenção, de intervenção concreta, social, junto a essas pessoas. Então, eu desenvolvi o projeto Rede de Atenção à Pessoa Indígena, que é um projeto de extensão aqui da universidade, que obteve apoio do Fundo de Cultura e Extensão da Pró-Reitoria. E então nós estamos agora no processo de consolidação desse projeto. Ao longo desse processo, né, e com a participação no GT, nós formalizamos uma parceria, né, entre então a minha linha de pesquisa, a minha abordagem de pesquisa e os trabalhos do GT para a construção de atividades de cultura e extensão conjuntas, né? Então, daí esse encontro, né, dessa semana ser um dos desdobramentos disso, e o ano que vem a proposta de um curso que vai ser construído então a partir dessa parceria entre a universidade e o Conselho Regional de Psicologia, né? Então, acho isso muito importante. Acho que o evento foi muito produtivo por trazer as pessoas, e hoje eu acho que se confirma, né, a importância dessa aproximação com a universidade, na medida em que vocês, né, todas as apresentações que eu pude acompanhar, né, apontam a necessidade de construção de referências para a atuação do psicólogo, de elaboração conceitual desse trabalho, né, de ter, então, elementos teóricos, metodológicos, epistemológicos que fundamentem, né, as intervenções, a prática profissional e os questionamentos que emergem dessa prática, que são questionamentos que, do meu ponto de vista, podem retornar às construções da psicologia de modo a transformar as teorias e as metodologias já constituídas, né? Então, a mensagem que eu queria
dar nesse momento de intervenção é essa, né, de que a parceria, do meu ponto de vista, tem sido muito produtiva, e eu gostaria de propor, né, talvez no período da tarde, uma forma da gente intensificar essa parceria, e aproveitando aqui a presença de pessoas que trabalham em diversas regiões do Brasil, com a construção de um projeto de pesquisa, né, que faça, então, que possa, né, colaborar, né, que possa, então, consolidar essa parceria, né, com um projeto de pesquisa que busque, então, fazer esse mapeamento, né, das demandas, né. Então, acho que o CRP já fez um mapeamento com o livro das demandas gerais, mas há demandas específicas que os profissionais trouxeram para intervenção, para a formação de quadros profissionais, para discutir as questões emocionais que envolvem os profissionais que trabalham com os indígenas, não apenas as pessoas indígenas, né? Então, como a gente pode converter essas demandas em objetos de investigação por meio da perspectiva da psicologia, né? Então, objetos de pesquisas teóricas e metodológicas em psicologia, na direção, então, de produzir conhecimento sobre tópicos específicos dessa aproximação. Então, eu diria, a saúde mental é um tópico específico, a educação é um tópico específico, o suporte emocional aos profissionais é um tópico específico. Todos esses são tópicos que demandam estudos, e a universidade, com seu tripé ensino, pesquisa e extensão, é uma instituição que pode contribuir na construção desses projetos de investigação a respeito desses tópicos específicos. E, por um outro lado, né, também contribuir na produção de sínteses, né, teórico-metodológicas, por meio, então, de uma articulação de todos esses tópicos nessa questão mais geral, né, e uma revisão crítica das metateorias da psicologia e dos pressupostos epistemológicos do conhecimento psicológico, né. Então, eu queria dizer, então, que acho que esse foi o momento inicial, que eu pretendo que daqui a gente possa encaminhar também direcionamentos, não só para o Congresso Nacional de Psicologia, mas para a continuidade dessa parceria da universidade com o trabalho de vocês. E acho que uma dessas parcerias, para concluir, né, é o livro Psicologia e Povos Indígenas da América, que está sendo coordenado por mim, né, a convite do professor Ian Walsner, da Clark University, que é um dos pesquisadores mais proeminentes na área de psicologia cultural hoje no mundo, né, e ele coordena, inclusive, um jornal de grande impacto nessa área, que é a revista acadêmica Culture and Psychology, né, e eu tenho publicado trabalhos nessa revista científica, inclusive o último deles, que saiu agora em 2012, discute políticas públicas a partir do trabalho do CRP, né? Então, eu trago ali essa referência desse trabalho e faço um debate a respeito de, então, em que medida a psicologia precisa rever alguns de seus conceitos para pensar políticas públicas que sejam de fato efetivas, né? Então, acho que a proposta do livro caminha nessa direção, mas eu acho que a gente pode formalizar um projeto de pesquisa, um macroprojeto de pesquisa que envolvam as demandas que vocês vêm trazendo para a gente contribuir, então, para a formação, né, profissional, para a formação em investigação, para a construção de conhecimento, para a construção das diretrizes, né, que, finalmente, para a gente poder avançar no sentido da construção de diretrizes, né, quem sabe como resultado final desse projeto. Então, é uma proposta para a gente encaminhar também aí ao longo das discussões. Então, eu acho que isso que o Danilo aponta, né, mostra o grau de atuação que nós temos tido, não só no fomento da discussão do caráter dentro do sistema, a gente tem cutucado muito e contribuído, né, pensamos que assim, como está fomentando dentro da universidade. Aí, quando o Danilo vem e fala assim, não, é importante fazer essa parceria porque fortalece o meu posicionamento dentro da universidade. Então, é a atuação do GT em vários campos, né, fomentando a questão para que isso se torne uma realidade cada vez mais presente. E aí a gente tem um seguinte quadro, né, que é um quadro
um macro quadro aí das instituições, né, dos campos. A gente tem lá uma atuação com a questão indígena, como a gente falou, sempre preocupados. Então, nós temos um contato com a CGI, que é a Comissão Guarani Virupá, que por sua vez, conversa com a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a Tiguaçu. Não é? Então, aqui é onde tem a linha contínua, onde está instituído a relação. E na linha pontilhada é onde a gente já teve algum tipo de atuação, né, que vai mostrando a complexidade que a gente vê. Por exemplo, no que diz respeito às associações aqui, a gente acabou de fazer um contato com a Associação dos Juízes pela Democracia, que a gente vê que muitos dos problemas estão na não compreensão do Poder Judiciário de questões que estão instituídas. Então, muitas vezes, a FUNAI é culpabilizada de certas coisas que estão relacionadas com o Poder Judiciário. Será que a gente pode fomentar alguma coisa nesse sentido? Então, é um mapa, e a gente vê que aqui, nesse cenário, lá, o Legislativo e o Judiciário, a gente teve pouca atuação. Mas tem aqui uma relação importante. Uma coisa que não se fez ainda, que já deveríamos ter feito, é um contato com a ABEP, para que essas questões que o Danilo está apontando possam se tornar um pouco mais reais em termos da psicologia brasileira, a partir da associação. E aí nós temos tido sempre um cuidado de fazer assim, da gente aproximar, por exemplo, com o Mato Grosso do Sul. Na hora que o Mato Grosso começa a fazer, a gente não entra mais, porque não tem sentido, né? As coisas precisam acontecer lá, nas suas regiões. E uma das coisas mais importantes que, falando com a Veridiana, a gente fez aqui, foi manter a característica do GT centrado em povos indígenas e não misturando com a questão dos afrodescendentes, que são muito mais fortes do que os povos indígenas. Então, a gente chegou a cogitar, porque há uma temática comum, mas entendemos que, se fizéssemos isso, os povos indígenas sairiam perdendo, porque a força do movimento afro é muito maior do que a dos povos indígenas. Então, nós mantivemos a característica do GT, do jeito que ela está posta aí. Por fim, então, uma síntese da avaliação à luz das teses do CNP, né? A gente entende que nós tivemos uma contribuição significativa. Eu não distingui quais as teses, eu juntei as duas e fiz uma análise aí do que a gente caminhou, né? Contribuição significativa para a criação de referenciais para o exercício profissional, o livro, já foi falado tudo isso, compartilhamento dos saberes entre psicólogos indígenas, constantemente nossos eventos estão pautados por isso, sempre num patamar de igualdade. A gente sempre procura falar, ouvindo primeiro as lideranças, nos colocando como psicólogos, como aprendentes, antes de mais nada, não é? Ampliar a temática dentro do sistema, a gente, de certa forma, tem contribuído com isso. Na defesa dos direitos indígenas, inquestionavelmente, todos os nossos posicionamentos a favor da causa indígena. Poucos avanços na promoção de ações juntos à opinião pública sobre a realidade dos povos indígenas, e não houve avanços no fomento à inserção de mais psicólogos na luta pelos direitos indígenas. Já foi apontado aqui, eu acho que a Clara traz algumas questões, tem mais um. A Clara já aponta algumas questões, quer dizer, como é que a gente pode fazer para que isso se torne uma realidade, menos uma ação individualizada, né? E aqui, então, quanto aos encaminhamentos, então, ali, quanto às diretrizes, quanto aos encaminhamentos da tese. Contribuições significativas na promoção do diálogo com psicólogos e indígenas, incluir o tema na pauta da ULAPS, está incluído já inclusive em curso, já com ações propostas, apoio político às iniciativas de fortalecimento aos movimentos indígenas, em várias instâncias, né, o acompanhamento no Terra Livre, etc. e tal. Poucos avanços. Fazer gestão junto à ABEP. A gente participou na mostra de uma das mesas que a ABEP propôs, trouxemos a questão indígena a partir da transdisciplinaridade, a mesa era sobre interdisciplinaridade, né? Aí também estou recortando pela minha pesquisa, não tanto pela ação do GT, mas essas coisas são conjuntas, né? Estimular e dar visibilidade a pesquisas realizadas na área, também poucas ações, mas o Danilo já vem aqui apontando que começamos aqui a ajudar um pouco nisso dentro da própria universidade. Incentivar a definição de políticas públicas dirigidas aos povos indígenas. Posso só, muito rapidinho, eu sei que a gente já está cansado, mas esse é o último slide também, né? A gente está terminando. Só contar que eu acho que foi muito legal essa ação, que lá em São Vicente, que, aliás, tem um abaixo-assinado que algumas pessoas ainda não assinaram, de apoio à demarcação dessa terra indígena, né? Lá em São Vicente, que é de Paranapuã. Então, aí que ação que a gente fez lá? O presidente do CMDCA, Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente de São Vicente, é uma pessoa, né, assim, do meu círculo de relações e tal. Então, ele tinha assumido, não fazia muito tempo, a presidência do CMDCA,
E ele não sabia muito o que se passava lá com relação à aldeia indígena. Então, contei, e aí a gente combinou, então. Aí realizamos uma... Então, aí fui na aldeia com o cara da FUNAI, né, de lá, da região dessa aldeia, e conversei lá com o cacique, as lideranças, e levantamos quem eram os amigos dos índios, quem eles consideravam parceiros, amigos no município. E, então, realizamos uma reunião lá no CMDCA com estes parceiros, e eles próprios, né, a liderança, a FUNAI e tal, para sensibilizar, principalmente o CMDCA e também o CRAS, né, que seria o CRAS para atender lá as demandas da aldeia, sobre as necessidades da aldeia. E no que resultou de concreto? Isso que foi o bacana da história. O CMDCA estava já em período de elaborar o seu plano plurianual. Então, passou a constar do plano plurianual do CMDCA de São Vicente as necessidades das crianças e dos adolescentes daquela aldeia. Então, passou a fazer parte, né, assim, de uma política pública oficial da cidade, né? O que vai trazer desdobramentos interessantíssimos pelas conversas que foram travadas lá, para o campo da assistência, né, para o campo da cultura. Tem várias questões lá, que se tivesse tempo eu detalharia, mas, enfim, só para exemplificar, né, uma ação que resultou na influência a uma política pública concreta. Né? Então, e aí, poucos avanços no focar a educação indígena, que foi um dos pedidos que veio durante os nossos eventos. Né? Como a saúde é tão gritante, tão aviltante, a coisa acaba sempre no campo da saúde. Mas a gente entende que focar na educação indígena, né, seria fundamental para você poder trabalhar preventivamente, inclusive. Né? Eu acho que essas questões, a gente ouviu isso, e o pedido sobre isso dos indígenas. Criaram um banco de dados no CREPOP, nem passamos perto do CREPOP com essas questões. Apoio ao aumento da escolarização dos indígenas, também não, né? Começamos, acho que, na medida em que se abre o espaço dentro da academia para se discutir essas questões, está se trazendo um pouco isso, mas ainda muito incipiente. Pois é. Isso, o ano que vem nós vamos... Eu nem estou tocando nas ações do ano que vem, mas o Edinaldo aqui está criando, no ano que vem, um evento que nós já vamos participar apoiando, que é o Encontro Nacional dos Indígenas, que são universitários. Né? Divulgar junto às comunidades indígenas as diversas possibilidades da atuação do psicólogo. Na verdade, a gente tem poucas atuações, né? Devia sair daqui para lá. Mas, enfim, então acho que é isso. Né? A composição do GT é essa, agora atualmente, com esse efeito pirotécnico. Né? São 7 psicólogos aqui. A gente já considera o Edinaldo psicólogo, né? Porque ele está no último ano. O Marcos, que é uma liderança, no último mês. Né? A Vanessa, que é antropóloga, essa aqui é a indígena Caigangue, o Márcio, que é indigenista, e a Vanessa, que é antropóloga.